Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Nosso vídeo, a gente vai falar sobre o herói, mitos heróicos. E aqui eu vou comentar para você, passo a passo, o caminho que o herói percorre durante a vida, para você saber se a sua vida aí também está sendo a jornada do herói. Ok? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te mostrar. No vídeo anterior, que eu vou deixar o cardzinho aqui, eu falei sobre as características do herói. Como é que você sabe se alguém é um herói ou não, se ele tem aquele pré-requisito, digamos assim, para ser chamado de herói. E nesse vídeo agora, eu vou conversar com você sobre a jornada do herói. A gente baseia muito no estudo feito por Joseph Campbell, no Herói de Mil Faces. A gente tem uma playlist aqui com comentário de todos os capítulos desse livro, vou deixar o cardzinho aqui. Mas o que eu quero trazer para vocês é um passo a passo bem resumidinho, e lembrando que esse que eu vou mostrar para vocês é uma adaptação feita da obra do Campbell. Ele mostra passos similares, mas essa junção aqui já é uma releitura dentro da obra do Campbell, tá bom? Então, não substitui, até porque ele tem aspectos bem profundos que vale a pena a leitura do livro. Então, vamos falar da jornada do herói e jornada aqui como sendo a vida do herói. A nossa vida é a nossa jornada. Então, como é a vida do herói? E como é que eu vejo que eu estou olhando para um mito heróico de fato? O primeiro ponto é normalmente um nascimento difícil e profético. Difícil. O Mago Merlin, por exemplo, teve um nascimento muito difícil e muito diferente. Ele nasce de uma donzela virgem que está presa no topo de uma torre, né, totalmente inacessível. Existe essa profecia, a mãe dele fica grávida e a criança nasce grande, ela já nasce falando. Ela morre no parto e a criança fica lá, grandinha e totalmente sábia. Ou seja, uma pessoa bem diferente, parecido com o nascimento de Buda também, que nasce já andando para os 4 pontos cardeais. E a parte profética também é interessante. O rei Arthur tinha a profecia de que ia nascer alguém capaz de tirar a pedra. E se você perceber bem, a Branca de Neve tem uma profecia. A mãe dela fala: terei uma filha com a tez branca como a neve, os cabelos negros como ébano dessa janela e os lábios vermelhos como sangue. Ela está fazendo uma profecia. Então, quando você fala do nascimento de Cristo, olha a quantidade de profetas, né, que vão vir para falar da vinda dessa figura tão especial que é Cristo. Os heróis, na tradição, também têm os seus nascimentos proféticos. As tragédias gregas estão cheias, né? Vai nascer o filho que vai fazer tal coisa, enfim. Então, normalmente o nascimento é difícil, a mãe morre, o parto demora, e ele é profético, ele foi anunciado, foi profetizado. A infância normalmente é extraordinária, ele faz coisas que os outros não fazem, é uma criança diferente das outras. Aqui é uma escultura de Hércules matando as serpentes, que Hera manda para o berço, né, dele para tentar matar Hércules. E Hércules está lá, né, dormindo, criancinha, bebezinho, aí chegam as 2 serpentes, ele, que bonitinho, pof, né, e mata as serpentes tranquilamente. Não se assusta com a situação. Então, a criança, o herói, quando criança, normalmente ele vai mostrando habilidades, ele vai mostrando seus poderes, né? Ele vai, dentro das situações que vão acontecendo, ele vai mostrando as suas capacidades que vão realmente torná-lo um herói lá no futuro, ok? Se você pensar de novo na vida de Cristo, a gente tem Cristo conversando com os sábios, né, no templo, e ele ensina, ou seja, é uma criança diferente. Em geral, são crianças que vieram para ensinar, né, não tanto para aprender, justamente por causa disso, né, no caso do iniciado como Cristo. A infância extraordinária do nosso herói vai acontecendo, vida que segue, aquela coisa toda, até que chega um dia, por algum motivo, existe uma espécie de um chamado.
Campbell chama do chamado para a aventura. E o que é esse chamado? É ele descobrir as suas próprias origens. Esse herói que é parte divino, parte humano, né, que a gente viu lá no vídeo das características do herói, ele agora é como quem dissesse assim, eu quero descobrir essa minha origem, eu quero descobrir o meu lado divino. Então, sempre acontece alguma coisa onde ele vai, então, descobrir quem ele é. Na nossa vida, eu acredito que esse chamado aconteça quando a gente começa a se questionar sobre o sentido da vida. Para nós, heróis cotidianos, né, o sentido da vida é o chamado que faz com que a gente queira descobrir quem somos, queira descobrir nossa origem, o que é o nosso aspecto humano, quais são as nossas potências, quem são nossos pais de verdade, nossos pais espirituais, tudo isso é o chamado do herói. Então, se você começa a se perguntar, será que a vida é só isso mesmo? Será que é só o dia a dia, o trabalho, cuidar das coisas aqui e tal, e de repente um dia morrer? Será que é só isso? Será que não tem nada mais nessa existência? Isso é um chamado, é a sua alma chamando você para dar respostas. Quando você se pergunta se a sua vida está valendo a pena, se você está fazendo as coisas certo ou errado, tudo isso é um chamado. Você está sendo convocado à sua jornada heróica, e eu aconselho profundamente que você atenda esse chamado. Porque não fica fácil não, mas no final vale muito a pena, né? Quando você tem esse chamado, então, de descobrir a sua origem, você faz a partida. Você tem que partir, você tem que ir. Às vezes é até uma morte simbólica, né? Mas você precisa ir caminhar agora em direção às suas aventuras. Aqui eu botei uma imagem que é a partida de Buda, quando Buda sai de casa para procurar as respostas sobre a causa da dor humana. Ele larga a família, ele é um príncipe, ele deixa a esposa, o palácio, o filho e sai à procura das suas respostas. Então, o herói, ao atender o chamado, ele parte para uma nova vida. A gente não precisa sair de casa, a gente não precisa largar o emprego, não precisa fazer um intercâmbio, mas é como se simbolicamente tivesse sendo avisado para a gente que algo fica para trás, algo morre. Se você parte em busca de respostas, algo para trás tem que morrer. Por quê? Porque aonde a gente está, quem a gente é hoje, não tem resposta. Por isso que a gente tem que se tornar outra coisa. Por quê? Porque hoje eu cheguei nesse limite, e esse limite não tem a resposta para essas perguntas que estão me chamando. Então eu tenho que partir, eu tenho que deixar esse estado de consciência, eu tenho que deixar esse estilo de vida, eu tenho que deixar essas ideias e começar a procurar as minhas respostas. Por isso que a gente parte, a gente deixa o passado e busca por esse futuro. E não é uma jornada fácil, partir já não é fácil, né? É bem complicadinho. E a gente não vai ter uma jornada muito fácil, não. Inclusive, quanto mais prova, monstro e vilão tiver, melhor para você, mais rápido você vai aprender, mais você vai desenvolver suas habilidades. Então, sempre lembra, quanto melhor o vilão, melhor o herói. Quanto maior o vilão, maior o herói. É interessante isso, né? A gente se vê nas conquistas que a gente faz em cima dos desafios da vida, que são os vilões, as provas, esses monstros, né? Quando eu tenho um medo e eu supero esse medo, eu aprendi a lidar com milhares de situações internas. Então, eu não só superei o medo, mas eu cresci em virtudes. Essa que é a diferença aí do herói para a gente na situação de problema. Você imagina assim, Hércules, por exemplo, ele tem 12 trabalhos. Eu acho que se fosse, no caso, a Rê, seriam assim, os 12 problemas da Rê, né? É os 12 trabalhos de Hércules e os 12 problemas da Rê. Por quê? Porque a gente não vê os problemas como prova. A gente não aproveita para crescer. Então a gente fica só lá resolvendo problema e não imagina que o certo seria melhorar como ser humano para resolver aquele problema. E no final, não só ter um problema solucionado, mas ter uma virtude fortalecida dentro de mim. A ideia das provas nos mitos são essas oportunidades para que a gente se fortaleça e cresça como ser humano. Então o vilão não vem só para encher o saco.
O vilão vem para que você desenvolva determinadas virtudes. Chega um chefe chato na sua vida, é uma prova, é quase um vilão, né? Aí ele chega na sua vida, o que que você tem que fazer? Você tem que desenvolver uma série de virtudes. Você vai ter que aprender a escutar, você vai ter que aprender a ter empatia, milhões de coisas você vai ter que fazer para aprender a lidar com aquele vilão que apareceu na sua vida, que é o chefe chato. Se você não pensar assim, que você vai desenvolver virtudes que vão te ajudar na vida toda, você vai acabar solucionando seu problema da seguinte maneira: ah, o chefe é chato, pois eu vou mudar de departamento. Vou embora, vou pedir transferência, vou largar o emprego, vou arrumar outro. E aí, sabe o que acontece? Vem outro chefe chato na sua vida. Por quê? Porque vilão, gente, é para ensinar. As provas são para ensinar. Enquanto você não aprender, a vida repete. Bichinha é pedagógica ao extremo, ao extremo. E a repetição é pedagógica. Se você foge do vilão, da prova, não cresce, não aprende a lidar, foge, quando você chegar lá, vai ter outro igualzinho, se não pior, para você lidar. Então, vamos tentar resolver logo essas provas, passar para o próximo nível, né, aí da jornada do herói, ao invés de ficar evitando. Ok? Então, provas, vilões e monstros aparecem na vida de qualquer herói. É só você olhar bem, que com certeza tem na sua vida também. Depois, então, dessa parte, existe o final, uma grande prova, que a gente chama da iniciação ou a descida aos infernos. Cristo no deserto, Teseu e o Minotauro, Buda procurando sua iluminação, todos são exemplos desse ponto de virada. É como se fosse assim, todas as provas, todos os vilões que apareceram, eles estão levando você para um momento de virada, para uma chave. Que eu estou falando que é para cima aqui na mão, mas na verdade você vai para os infernos. É quando o herói desce ao mais profundo de si mesmo. E lá nesse mais profundo de si mesmo é que ele vai encontrar a grande prova. Não é a preparação, é a grande prova. Então é onde ele vai encontrar o Minotauro, né? Esse ser metade humano e metade animal, né? Uma cabeça animal, os instintos animais dominando o homem. Ele chega lá e passa por essa prova. Ele passa pelas tentações. São as últimas grandes tentações que ele fala, eu não me identifico mais com isso. São as provas mais difíceis. E elas sim vão causar transmutações. É nesse momento como se o herói falasse assim, cumpri minha missão. Na verdade, é assim, eu cheguei no nível que eu tinha que chegar e agora eu estou pronto para a minha missão. E ele faz a sua grande missão, ele melhora a sociedade, a civilização onde ele está, ele cumpre com a sua história. E depois é que ele volta para casa, né? Então, assim, essa descida aos infernos, gente, nós percebemos na nossa vida, tem situações que são muito problemáticas, são muito difíceis, né? Pesadas às vezes, ou complicadas, ou muita responsabilidade. São momentos em que você tem que entrar e procurar em você respostas que você ainda não tem. Ou seja, você tem que transmutar. Você tem que passar para um outro ponto. E é nessa transmutação que caracteriza essa descida aos infernos, ok? E aí você consegue um novo nível de consciência. Você consegue ver a vida de outra forma. E agora você pode, então, cumprir sua missão e voltar para casa, que é a parte que a gente chama do retorno. O retorno do herói para casa. E aí a gente tem duas formas de fechamento das histórias míticas, né, da jornada do herói. O retorno, ele pode ser o casar, ou seja, ele volta para o seu par, ele casa. Nos contos de fada é assim, né? E viveram felizes para sempre, porque a dualidade agora, né? O conto de fada não está falando do casamento físico, ele está falando do casamento mítico, né? Desse casamento interior da nossa dualidade, ou seja, internamente a gente conseguiu essa harmonia entre os opostos. Eu consegui harmonizar dentro de mim as coisas que eram opostas e agora tem esse casamento mítico, que é a volta, então, do Viveram Felizes para Sempre, ou então Ulisses que volta para Penélope e refaz essa união. É uma ideia de harmonização. Eu cheguei num nível onde eu consigo harmonizar os aspectos da minha vida. A outra opção é a morte, por isso que eu aconselho você a casar. Não, brincadeira, gente. O outro que você tem é a morte.
Porque aí não é a junção, a harmonização, é a sublimação, é a superação total da dualidade da vida. Você não só conseguiu harmonizar, como você superou. E aí, nessas histórias de superação e transmutação, o herói morre ao final da história, quando ele retorna para sua casa. Até porque ele cumpriu com toda a sua missão, ele desceu aos infernos, ele passou pelas provas, ele trouxe ali o que Campbell chama do seu elixir para a sociedade, deu solução para as coisas e cumpriu, fechou sua missão. Então ele tem a morte. E a morte pode ser simbólica também, início, né, de uma outra etapa. Então a gente tem que imaginar que os mitos eles vão se unindo. Eu tenho uma morte aqui simbólica, depois eu vou ter um novo mito, um estágio de uma espécie de harmonização, de equilíbrio, e depois desce, e depois sobe. Olha só, quando a gente fala dos contos de fada, como é que eles começam? Era uma vez, num reino distante, um casal muito feliz. Normalmente é assim, uma família feliz, um rei e uma rainha feliz. O que é isso? É um estado de harmonia, né? De harmonia. Aí acontece uma desgraça, é o chamado, né? Acontece uma desgraça, tudo muda. E aí você vai ter os altos e baixos da história e tal, e aí no final casaram e viveram felizes para sempre. Esse aqui, ele é o início de uma nova história, né? Esse casal feliz, ele vai ser, era uma vez num reino distante, um casal muito feliz. E aí você tem as etapas, né, dos mitos e dos contos de fada. Então aqui são as finalizações, né? Com isso eu também fecho o nosso vídeo, perguntando então quantos heróis você conhece, quais são os vilões da sua vida, porque como somos todos heróis cotidianos, com certeza temos que também superar esses nossos desafios para conseguir a nossa transmutação. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo encontro.